O desejado de todas as nações. Capítulo 3. A plenitude dos tempos. Continuação. Por esta época, os sistemas pagãos iam perdendo o domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparências e fábulas. Ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Conquanto a luz da verdade parecesse afastada dos homens, havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidade e dor. Tinham sede do conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida além da morte. À medida que Israel se havia separado de Deus, sua fé se enfraquecera e a esperança deixara, por assim dizer, de iluminar o futuro. As palavras dos profetas eram incompreendidas. Para a massa do povo, a morte era um terrível mistério para a lei, a incerteza e as sombras. Não era só o pranto das mães de Belém, mas o clamor do grande coração da humanidade que chegou ao profeta através dos séculos. A voz ouvida em Ramã, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existiam. Na região da sombra da morte, sentavam-se os homens sem consolação. Com olhares ansiosos, aguardavam a vinda do libertador. Quando as trevas seriam dispersas e claro se tornaria o mistério do futuro. Fora da nação judaica, houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade e foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Um após outro, quase estrelas num céu enegrecida, haviam erguido esses mestres. Suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Fazia séculos que as escrituras haviam sido traduzidas para o grego, então vastamente falado no Império Romano. Os judeus estavam espalhados por toda parte, e sua expectação da vinda do Messias era, até certo ponto, partilhada pelos gentios. Entre aqueles a quem os judeus classificaram de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias das Escrituras relativas ao Messias do que os mestres de Israel. Alguns o esperavam como libertador do pecado. Filósofos esforçaram-se por estudar a fundo o mistério da organização dos hebreus. A hipocrisia destes, porém, impedia a disseminação da luz. Com o fito de manter a separação entre eles e as outras nações, não se dispunham a comunicar o conhecimento que ainda possuíam quanto ao serviço simbólico. Era preciso que viesse o verdadeiro intérprete, aqueles a quem todos esses tipos prefiguravam devia explicar o sentido dos mesmos. Por meio da natureza, de figuras e símbolos, de patriarcas e profetas, Deus falara ao mundo. As lições deviam ser dadas à humanidade na linguagem da própria humanidade. O mensageiro do concerto devia falar sua voz devia ser ouvida em seu próprio templo. Cristo tinha de vir para proferir palavras que fossem claras e positivamente compreendidas. Ele, o autor da verdade, devia separá-las da palha das expressões humanas que o haviam tornado de nenhum efeito. Os princípios do governo de Deus e o plano de redenção deviam ficar claramente definidos.